Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao André Responde de hoje, lendo alguns comentários e fazendo então comentários em cima dos comentários. O primeiro é da Suzele Silva. André, também não permito que ninguém me distrate. Uma vez já era, coloco a pessoa no seu devido lugar e logo corto relações. Todos merecem ser tratados com respeito. Ah, tá. Esse comentário aqui, então, provavelmente foi selecionado por conta daquela questão que eu sempre falo aqui. Somos tratados da maneira como permitimos sermos tratados. Né? Tem um tópico no meu livro que eu abordo justamente essa questão. Somos tratados da maneira como permitimos sermos tratados. E aí eu até coloco a historinha, né? Historinha verídica, aliás, porque quando a gente fala historinha parece que é, né, uma fábula, alguma coisa assim. Do cachorrinho lá da minha sobrinha, como ele me tratou, o que ele fez comigo, e aí eu fiz com ele. Quer dizer, se um cachorro já sabe em quem ele tem que avançar, quanto mais o ser humano, enfim. Eu sempre desenvolvo essa teoria. Somos tratados da maneira como nós permitimos sermos tratados. Se você permite ser tratado com desrespeito, então quer dizer, você vai receber o desrespeito. Então as pessoas me desrespeitam porque as pessoas não são iguais, porque você permitiu. Está na hora de você se colocar. E quando eu digo você se colocar, gente, não é a gente simplesmente dar na cara de todo mundo, entendeu? Você vai ter que me respeitar, pá, vai com pontapé. Não, simplesmente eu me coloco diante das pessoas. E as pessoas entendem, portanto, como que, opa, aqui não, né? Aqui não. Você pode ver, a criança é assim. Ela sabe se ela pode fazer manha com o pai ou se ela pode fazer manha com a mãe. E por quê? Por que com um ela faz manha e com o outro não? Entende? Eu que sou professor, por exemplo, por que tem aluno que com o professor lhe dá tanto trabalho e com o outro não? Porque aquele professor permitiu, ele não se impôs. E a imposição aqui, repito, não é com ameaças, sabe? Vai para a diretoria e assim, não é isso. É simplesmente a maneira como a gente se coloca. Meu bem, aqui comigo não vai funcionar desse jeito, não. Aqui, isso aí não vai dar certo aqui, não. E você mostra. Entende? Vou dar um exemplo, já que eu dei o exemplo dos alunos. Aluno é complicado, principalmente quando eles não te conhecem ainda. Então eles testam muito. E o ser humano vive testando. Em relacionamento é assim, porque às vezes a pessoa está te testando. Sabe? Ela percebe que então ela pode fazer uma vez, pode fazer duas, pode fazer três. Começa a achar que você está na mão dela. Infelizmente. E não era para ser. Mas infelizmente acontece isso. O aluno, ele testa demais o professor. E eu odeio, gente. Eu odeio ficar fazendo chamada e aquela sala tá que ninguém responde. Você entendeu? Então, quem já tem aula comigo já sabe. Eu não fico falando nada. A pessoa... Eu sou assim, gente. A pessoa vai ter que colher pelo fruto que ela mesma plantou. Ok, você quer ficar bagunçando enquanto eu estou fazendo chamada, entende? Não está dando a menor importância porque eu entrei na sala, não está nem aí, nem se importa por responder a chamada. Ok. Primeiro eu explico e depois eu começo a colocar em prática. Por exemplo, me impondo, simplesmente eu expliquei e fiz com que eles entendessem. Olha, a partir do momento que você não se interessa por responder a chamada,
é porque você não tem interesse de estar aqui. Tendo em vista que aqui na minha caderneta você está com falta. Eu não posso rasurar minha caderneta. E eu não vou rasurá-la. Portanto, se você não respondeu, é porque você não tem interesse de responder. Se você não tem interesse, pressupõe que você não esteja interessado de estar aqui. Se você não está interessado de estar aqui, e já que você ficou com falta, então você vai para fora. Então vou colocar você para fora. Porque você, na minha aula, você não vai estar presente mesmo. Porque eu não vou rasurar a minha caderneta. Porque eu não posso ter rasura na caderneta. Pronto. Eu expliquei. Entendeu? É isso. É simples. Você está vendo que a chamada está sendo feita. Um respondeu, presente, presente, presente. É óbvio, vão chamar meu nome. Ele vai chamar meu nome. Então eu faço isso, por quê? Porque aí, infelizmente, o ser humano é assim. Você está me entendendo? Eu tenho que ser mandado para fora da sala, para eu prestar atenção numa chamada, que estão chamando meu nome. Só que aí eu tenho uma nova postura diante do professor. Por quê? Porque o professor teve uma nova postura para comigo. Porque se eu continuar fazendo chamada, o aluno não respondendo, os outros respondendo, tá aí, professor, tá aí. Né? Por exemplo, Maria Vitória. E o aluno lá da frente, eu olho, tá aí, professor, ela tá aí. Não, é ela que tem que responder. Por que é o aluno da frente que tem que estar falando quem tá, quem não tá, quem faltou, quem não faltou? Então, aí, e com isso, olha lá, e com isso, olha como ele está sendo chato. E com isso, eu estou ensinando eles também. A ter responsabilidade. Não é o outro que tem que responder por ele. Entende? Eu, como professor, tenho que... como professor de filosofia, que eu quero que os meus alunos tenham autonomia, são nos pequenos gestos que a gente educa. Então eu estou mostrando, se você não tem responsabilidade nem para responder quando chamam seu nome, são os outros que têm que responder por você, e aí? Como que vai ser amanhã ou depois? Você está vendo o nosso desejo primitivo, as irresponsabilidades? Dane-se, né? Não, pelo menos comigo, a pessoa vai ter uma nova postura. Você está me entendendo? Então nós somos tratados da maneira como nós permitimos sermos tratados. Com isso, eu também não vou me estressar na hora de fazer chamada. Então, quer dizer, tá vendo? Por quê? Porque senão eu já começo a aula estressado. Se a gente não impõe determinadas coisas... Então, peraí, eu estou impondo determinadas coisas, eu estou me mostrando, e eu estou mostrando, gente, não é porque eu quero ser carrasco, é simplesmente porque você tem que responder por você. E não porque eu estou querendo ser carrasco, ou porque eu quero impor minha autoridade aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Você aí no seu dia a dia, a gente se impõe diante das pessoas também, entende? Não porque a gente quer se mostrar, porque a gente quer mandar nos outros. Não, porque, escuta, vamos ter relações harmoniosas. Assim como eu, por exemplo, não quero começar a minha aula já estressado, você também, por vezes, não quer, não é, que você já se estresse com quem você quer estar ao lado. Por isso que você mostra como você é. E que você não vai aceitar qualquer coisa. Porque senão depois amanhã você chega no seu limite. Então quando a gente entende isso, que por vezes a gente fica querendo tanto que o outro mude. Eu queria tanto que a minha sala mudasse, que a minha sala respondesse chamada quando eu chamo. Então começa a mudar. Professor, começa a mudar. Começa a ter uma nova atitude. Quando você tiver uma nova atitude, eles terão uma nova atitude diante da sua nova atitude. Então, por vezes a gente fica sempre querendo que o outro mude. E a gente não percebe que nós temos que mudar. E aí o outro também muda a partir da nossa mudança. Certo? Próximo comentário do Vitor Ferreira.
não queria dar o braço a torcer. O orgulho humano é um impedimento à felicidade, coisa patética. Ele está comentando algum vídeo, acho que no e-mail provavelmente então, que eu estava lendo, a história, o relato falava que não queria dar o braço a torcer. O orgulho humano é um impedimento à felicidade, coisa patética. Com certeza. Vamos tomar muito cuidado com o orgulho. Esse negócio de não dar o braço a torcer, a gente fica sofrendo à toa. E aí a gente não desenvolve uma virtude chamada humildade. A humildade é uma grande virtude, na verdade. A humildade faz com que a gente reconheça nossos próprios erros. Porque, por vezes, se eu fosse fazer uma pesquisa aqui, você que está me assistindo, você se considera um ser perfeito? Ah, André, lógico que não. É a resposta que vem já de imediato, não é verdade? Lógico que não, André. Ninguém é perfeito. Então a gente tem essas frases prontas, não é mesmo? Não é? Imagina, ninguém é perfeito. Nem precisa perguntar, André. Lógico que eu não sou perfeito. Pois é. Só que quando a gente vai avaliar as atitudes, por vezes, não é bem assim que a gente encontra. Então, o discurso é um e as atitudes são outras. O discurso é, não, ninguém é perfeito, imagina, eu também sou cheio de defeitos. Mas as suas atitudes, você nunca reconhece que erra. Então, você não tem defeitos porque você nunca reconheceu seus próprios erros. Pelo contrário, você é movido não pela humildade de reconhecer que sim, você erra. E reconheça quando necessário. Mas você é motivado e movido pelo orgulho, ou seja, pela incapacidade de reconhecer que erra. O orgulho é essa incapacidade de reconhecer que erra. É a incapacidade, às vezes a pessoa até percebe, mas ela não quer dar o braço a torcer. Por quê? Porque parece que se eu for então assumir que eu errei, eu vou estar sendo fraco. Sabe? Parece que eu estou sendo fraco. Parece que eu estou sendo incapaz. Não. E realmente eu cometi um erro. Esse erro foi uma limitação minha. E isso não me deixa menor que ninguém. Pelo contrário. Se eu tenho essa capacidade de assumi-lo, de assumir o erro, isso é uma atitude nobre. Não é uma atitude que me reduz. É uma atitude, na verdade, que me eleva. Reconhecer o erro é uma atitude que eleva e não que diminui ninguém. Então, tomemos cuidado com essa questão do orgulho, tomemos cuidado com isso. Vamos perceber se o nosso discurso é um e as nossas ações são outras. Vamos adequar o discurso teórico, que todos nós sabemos que ninguém é perfeito, ou seja, se ninguém é perfeito, nós estamos inclusos nisso. Nós estamos incluídos nessa. Quando a gente diz que ninguém é perfeito, nós estamos incluídos nessa. Não é verdade? Então, se eu estou incluído nessa questão porque eu disse o ninguém, ele é um quantificador universal. Então, ninguém é perfeito, inclusive eu. Agora, por que então eu tenho tanta dificuldade de reconhecer meus próprios erros e eu nunca os reconheço? Se eu nunca os reconheço, é porque então eu acredito que eu não erro. Mas eu acabei de falar que eu erro, que eu me incluo, em todos os seres humanos que não são perfeitos e que, portanto, erram e que, portanto, estão sujeitos aos erros, aos seres humanos que têm as suas limitações. Então vamos perceber o discurso, a ação. Como eu tenho agido, quais são minhas ações. Será que não está na hora de eu colocar mais humildade na minha vida? Começar a deixar de lado o orgulho. O orgulho me afasta de tantas coisas boas, me afasta de pessoas boas. Porque às vezes a gente cometeu algo ruim em relação a uma pessoa muito boa na nossa vida. Sabe, uma pessoa que estava acrescentando e a gente errou em relação a ela. E aí, justamente por essa falta de humildade, por causa do orgulho, a gente não tem a capacidade de então
de nos aproximarmos dessa pessoa, reconhecendo o nosso erro, pedindo desculpas. Pelo contrário, né, a gente vai se distanciando só para não ter que dar o braço a torcer, só para não ter que reconhecer que errou. E aí a gente perde uma pessoa tão bacana que estava acrescentando na nossa vida. Ok? Próximo comentário do Dieguitos Wins. Ó. André, vejo seus vídeos há anos, seu canal é show, parabéns, te desejo tudo de bom. Ah, eu sei porque que esse comentário foi selecionado. Muito obrigado, viu, Dieguitos. Eu sei porque esse comentário foi selecionado. Foi selecionado porque assim, ó, vejo seus vídeos há anos, parabéns, te desejo tudo de bom. Mas acho que foi o primeiro comentário dele no canal, mesmo vendo os vídeos há anos. Então assim, eu quero que você que também nunca deixou comentário aqui, que você também se sinta muito abraçado, tá? E receba o meu agradecimento e não se acanhe por deixar comentários, pelo contrário, os comentários, eles acrescentam. Eu vejo às vezes as pessoas, elas comentando os comentários, né? Às vezes surge em cada discussão produtiva, isso que é muito bom, surgir discussões produtivas a partir de um tema proposto, a partir de um vídeo que foi ao ar, por exemplo. Então, quando eu falo aqui de você que assiste, que nunca deixou comentário, não é para você deixar comentário me elogiando, não, tá? Mas para você entrar nessa dinâmica de deixar comentários, de você dar a sua opinião sobre o vídeo que foi ao ar, sobre um aspecto, entende? Às vezes, é até interessante que você coloque, por exemplo, que você abra aspas e coloque, por exemplo, porque assim, o vídeo, gente, quando eu estou lendo um e-mail, às vezes a pessoa ouviu falando de alguma coisa, aí ela entra lá e deixa um comentário que depois uma pessoa que vai assistir 1 mês, 2 meses depois, né, e a pessoa está lendo comentários ali, ela não tem nem ideia do que a pessoa está falando. Então, quando você contextualiza aquele comentário, por exemplo, você abre aspas e coloca, né, o que foi falado, por exemplo, igual o Vitor fez aqui, ó, não queria dar o braço a torcer, ele colocou entre aspas. Por quê? Porque essa frase estava dentro de um vídeo. Então, aí ele fez o comentário em cima disso, que o orgulho é um impedimento à felicidade. Você concorda que se ele tivesse colocado o orgulho humano é um impedimento à felicidade, coisa patética, ficaria uma coisa meio assim, tá, ele está falando por que ele falou isso? Então ele justificou esse comentário dele colocando entre aspas, não queria dar o braço a torcer. E aí então ele fez o comentário dele. Então eu acho bacana quando a gente faz isso, quando a gente tem essa, sabe, essa didática, a gente se faz entender, a gente percebe que para nós aquele comentário é muito óbvio a hora que a gente está deixando, porque você acabou de ouvir, por exemplo, a reflexão e você vai deixar lá. Aí a outra pessoa que vem depois de muito tempo, que vai assistir, ela não sabe do que você está comentando. E aí então a gente faz com que os comentários fiquem super produtivos. Isso aí é muito bacana. Então, repito, não é para você deixar comentários para ficar me elogiando, não, que eu estou falando disso dos comentários, mas para que a gente faça essa discussão super produtiva aqui no canal. Até porque, e aí vocês estão entrando nessa interatividade do canal, tendo em vista que eu não tenho possibilidade de responder os comentários. E aí entre vocês, né, estão fazendo essa dinamicidade, deixando o canal dinâmico e participando e fazendo essa interação, opiniões divergentes. Isso aí é muito bom. Às vezes a gente tem uma opinião, a gente está meio que obcecado naquela opinião, e quando a gente vai ler um comentário de alguém, a pessoa tem uma opinião totalmente diferente da nossa, mas é uma opinião com respeito, é uma opinião fundamentada, sabe? E a hora que você lê aquilo, você fala, ah, mas olha, tem razão mesmo. Você está vendo? Então, quer dizer, eu consigo enxergar a situação que eu estava tão, ali fixo naquele ponto de vista, por exemplo, eu consigo enxergar a partir de uma outra ótica. Então agora eu consigo enxergar sobre um outro prisma. Isso aí é muito bom, muito bacana quando acontece isso. E por fim, o comentário da Tainara Cutini. Muito
bom, André. Parabéns pela sua dedicação com o canal. Desejo tudo de bom para você sempre. Obrigada por nos ajudar. Melhor canar. Melhor canar. Ei, canar. Melhor canar. Melhor canal que eu respeito. Muito obrigado, viu, minha querida? E o seu comentário acho que foi selecionado aqui porque justamente por essa questão da dedicação. Ah, eu sei por quê que o seu comentário foi selecionado. Porque eu acredito que, gente, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer por inteiro. Não é verdade? Então, por exemplo, eu realmente tenho muita dedicação aqui pelo canal. Por exemplo, como eu já disse em outros vídeos, sempre quando eu vou tirar férias, eu nunca fico colocando vídeos repetidos ou deixo o canal sem vídeo. Você pode ver. Sempre, todos os dias, vocês têm vídeos novos. Todos os dias. Então, eu posso estar de férias, eu posso estar não sei onde, mas eu deixo tudo gravado e aí eu deixo tudo programado para ir entrando no ar. Eu acho que quando a gente faz as coisas, a gente tem que fazer por inteiro. Eu não consigo, por exemplo, hoje em dia, eu não consigo fazer as coisas pela metade. Não consigo. Então, por exemplo, quando eu entro dentro de uma sala de aula, eu tenho que entrar dentro de uma sala de aula para dar aula. Eu não consigo ser aquele professor que de repente entra lá para matar o tempo, para enrolar. Você está me entendendo? Para fazer com que eles, vão fazendo uma atividade aí. Não consigo. Se eu venho aqui gravar, eu gravo por inteiro. Então eu acredito que quando a gente faz as coisas por inteiro, a gente se sente em paz com a gente mesmo, a gente está com a consciência, apesar de que as pessoas podem nos interpretar errado, aí são interpretações erradas que as pessoas têm e julgamentos, por vezes, errados que elas fazem de nós, mas a gente sabe. Você sabe o que você fez, você sabe qual era o seu propósito. Eu acredito que tudo na vida é assim. Quando a gente entra numa relação, a gente tem que entrar por inteiro. É muito ruim quando as pessoas entram pela metade. Ou porque simplesmente eu quero viver de maneira medíocre. Eu não estou dizendo que você tem que entrar de maneira descontrolada. Você está me entendendo? Sem critério. Então, eu conheci a pessoa hoje, amanhã eu já me lanço, né? E já, te amo, te quero, te desejo, vamos casar, ter filhos. Então, eu já entro de maneira, não é entrar por inteiro, eu não estou falando entrar de maneira descontrolada. Então, entendam bem o que eu estou falando. Agora, pessoas que entram pela metade num relacionamento, é aquela pessoa que simplesmente, tipo, vou ficar com ele por ficar. Ou então, vou ficar com ela por ficar. Não bateu de fato, é simplesmente para preencher um status, assim, sabe? Vamos levando, vamos ver o que dá, depois amanhã, depois termina. Não, se eu sentir num primeiro momento que eu gostei da pessoa, que tem afinidade, que tem não sei o quê, então eu me dedico. Agora, não é? Quando as pessoas vão assim, vão agindo, sabe, com esse, parece que vão levando tudo meio que nas coxas, seja em maneira, sabe, na vida profissional, seja na vida amorosa, né? Na vida pessoal, consigo mesmo, vai levando tudo meio nas coxas. Né? Então, parece que é tudo meio pela metade, né? Então, pessoas mornas. Pessoas mornas é ruim, né? Não é aquela pessoa, sabe, fervente, ou aquela pessoa gelada, né? Quer dizer, é aquela pessoa morna. Tanto fez, tanto faz. Vamos por inteiro. Fazer as coisas por inteiro. Ok? Muito obrigado a todos vocês, né, que participaram, os recados de vocês que foram selecionados hoje para o André Responde. Aliás, falando disso, por exemplo, hoje, eu tô muito cansado, vocês não têm noção de como eu tô cansado. Mas eu tô deixando por exemplo, eu não tive final de semana.
Meu final de semana foi gravando, preparando aula. Não tive. O final de semana simplesmente não existiu. Hoje é segunda-feira e voltou a minha vida ao normal. Eu levantando 5h45 da manhã para ir dar aula. Agora estou gravando à tarde. Por quê? Porque hoje é segunda-feira, sexta-feira é sexta-feira de carnaval. Eu sei que vocês vão estar assistindo esse vídeo muito tempo depois, né? O carnaval já passou, já vai estar quase na Páscoa, né? Porque ainda bem que eu deixo sempre vídeos gravados anteriormente. Então, por exemplo, estou muito cansado hoje, mas eu tô dando o meu melhor aqui. Apesar de todo o cansaço, apesar da minha vontade de deitar, dormir. Mas eu vou deixar tudo pronto, por quê? Para eu poder, no carnaval, viajar, ir para a praia, por exemplo. Então eu deixo tudo pronto, porque a gente tem que fazer essas coisas por inteiro. Fazer as coisas pela metade, fazer as coisas nas coxas, entendeu? Ah, deixa aí, não sei o que, pô. Então quer dizer, não sei, por exemplo, eu acho que é da personalidade também, né? Por exemplo, não é da minha personalidade isso. E eu acredito que as pessoas sentem isso. Eu acredito que quando a gente se dá por inteiro, a pessoa sente. Ela pode não te valorizar num primeiro momento, mas amanhã ou depois ela reconhece. Relacionamentos são assim, né? Às vezes você se deu por inteiro, o outro não estava nem aí para você, entendeu? A relação até acabou, mas você pode ter certeza. Amanhã ou depois, meu bem, a pessoa vai reconhecer o que você fez por ela. Ela pode nunca, vocês podem nunca mais se conversar, vocês podem nunca mais falar, mas você pode ter certeza que lá dentro dela, ela vai saber que você deu o seu melhor. E é isso. E não é porque você tem que ter isso dela, porque você tem que esperar esse reconhecimento dela. Você fez isso porque isso faz parte da sua estrutura. Porque você gosta de fazer as coisas por inteiro quando você as realiza. E não porque você quer o aplauso ou o reconhecimento dos outros. Claro que quando vem, né, o reconhecimento é legal, é bacana. Mas não porque você espera isso. Que você espera que venha o reconhecimento, que você espera que venha o aplauso. Entende? Mas que as pessoas percebem, elas percebem. Elas podem não perceber na hora. Mas você pode ter certeza que com o tempo elas percebem que você é uma pessoa que se doa por inteiro nas coisas que você faz. Isso aí é bacana. É muito bom quando a gente faz as coisas bem feitas. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.